Deus pediu para falar para você, irmã. Fica tranquila, porque eu estou no comando. Vai dar tudo certo. Deus pediu para falar isso para você, amém? Amém, glória a Deus. Deus está no comando, irmãos. Deus está no comando. O Senhor está no comando. Talvez pareça que não, mas Deus está no comando. Aqui nesse texto, nesses 16 versículos, há duas situações parecidas ou duas situações semelhantes. Duas situações de quase morte. De quase morte. Nas duas situações, as pessoas tinham gasto com médicos, tinham gasto o seu dinheiro procurando a cura, tinham gasto com curandeiras, com chá, com erva, com pessoas que faziam magia, porque eles procuravam ser curados de toda forma, irmãos. Jairo também era um homem rico, chefe da sinagoga, tinha uma posição na sociedade. A palavra não vai dizer, mas ele tinha dinheiro. E ele fez de tudo, procurou os melhores médicos da época para que a sua filha ficasse curada. Então ele procurou em vários lugares, assim somos nós também. Na hora do desespero, na hora que vem a enfermidade, na hora que vem a tribulação, a gente quer se escapar de qualquer jeito. Então muitas vezes a gente procura em tudo quanto é canto a cura, procura a libertação. Em tudo quanto é canto. Essa história dessa mulher que sofreu um fluxo de sangue é uma história linda, irmãos. É uma história linda. Porque quando a gente olha para o texto, a gente só vê uma mulher que fazia 12 anos que sangrava. Mas entrando dentro do contexto dessa palavra, lá para os judeus, quando a menina tinha 12, 13, 14 anos, quando aquela menina tinha sua primeira menstruação, vai dizer a tradição judaica que eles pegavam aquela menina, o pai e a mãe, eles desmanchavam a cama dela, levavam ela para fora dos muros da cidade, e levavam ela para um lugar chamado o Vale dos Rejeitados. Porque na tradição é assim que acontecia. Então levaram a menina para um lugar chamado Vale dos Rejeitados. Então o sofrimento, irmãos, daquela menina já começou ali. Porque o pai e a mãe dela tinham que levar ela para um lugar onde ela não conhecia. Um lugar estranho, com pessoas que ela não sabia quem era. E quando caminhavam pela cidade, eles tinham que falar, olha, minha filha está impura, minha filha está impura. O sofrimento dessa mulher já começou ali, quando criança. De receber uma humilhação que a lei obrigava eles a fazer. Então aquela menina foi caminhando para fora dos muros da cidade, com o pai e a mãe falando, olha, minha filha está impura, minha filha está impura. Aí quando chega do outro lado do muro, porque as cidades eram muradas, e esse vale ficava fora da cidade. Então chegou lá naquele local, uma mulher recebe aquela menina, mulher estranha. A menina chora, a menina não sabe o que fazer. A mãe fala para ela, olha filha, fica calma, porque assim foi com a avó, assim a mãe também passou por isso. Daqui 5, 6, 7 dias, a mãe vem te buscar. A mãe vem te buscar. Então aquela menina espera esses 5, 6, 7 dias. E a mãe pega e volta lá para buscar a filha. E quando a mãe chega, pergunta para a mulher, e aí? A mulher fala, ainda não acabou. Então a mulher volta para casa. Depois de uns 15 dias a mãe volta de novo, e aí? Nada ainda. Passa-se um mês, irmãos. 2, 3, 6 meses, 1 ano. E a palavra vai dizer que foi 12 anos. Irmãos, 12 anos. O sofrimento dessa menina já começou ali.
Suponhamos que ela tivesse 14 anos na época, depois de 12 anos ela já está com 26 anos, já é uma mulher. Perdeu parte da sua infância, perdeu a sua juventude naquele local, com pessoas estranhas, longe do seio familiar. O quanto que aquela menina não sofreu agora enquanto mulher, morando com pessoas que não é da família, morando com pessoas nesse lugar chamado Vale dos Rejeitados. Ali ficavam aquelas pessoas que eram cegas, que eram leprosos, que eram doentes, esperando a cura. Em 12 anos, sangrando, aquela mulher tinha uma anemia profunda, ela estava condenada à morte. Você pode imaginar uma pessoa que sangra 12 anos, a pele deve estar pálida, branca, os olhos fundos, amarelados. Ela estava esperando a morte, irmãos. Esperando a morte. A palavra vai dizer que algumas pessoas entravam dentro da cidade porque o governo dava alguns, eles chamam de indulto. Entra, pode ficar dentro da cidade. Era o caso do cego Bartimeu, que recebia uma capa. Aquela capa simbolizava uma autorização do governo para entrar dentro da cidade, para mendigar e comprar comida e levar para aquele local. Assim também alguns que eram leprosos, mas eles tinham que andar com alguma coisa. O governo dava alguma coisa para eles se identificarem. Ah, irmãos, imagino eu um dia, aqueles homens que podiam entrar na cidade, eles voltam lá para o Vale dos Rejeitados, com uma conversa esquisita, uma conversa estranha. Eles começam a falar: olha, tem um homem diferente aí. Mas que homem que é esse? Eles começam a conversar: que homem que é esse? Como que ele é? Ah, ele tem um cabelo comprido. Ah, ele tem uma barba enorme. Ele anda com um manto arrastando no chão. Mas como que é o nome dele? O pessoal chama ele de Jesus. Mas e daí, o que ele faz? Ah, ele faz milagre. Ô, irmãos, imagina só aquela menina ouvindo aquilo lá. Aquela mulher agora já não é mais menina, uma mulher. Só que ela não podia entrar na cidade em encontro com Jesus. Creio eu que aqueles que eram doentes lá, aqueles que podiam entrar na cidade, saem correndo, vai de encontro de Jesus. Aí aquela mulher que não é mais menina, toma coragem, arriscou a própria vida de ser apedrejada, de ser presa, de ser morta, porque ela não podia conviver com o resto da sociedade. Ela ouve falar de um homem chamado Jesus de Nazaré, que podia dar um jeito na situação dela. Ela ouve e sai correndo, entra na cidade, não quer saber se as pessoas vão apedrejar, se as pessoas vão falar mal, se as pessoas vão prender ela. A palavra vai dizer que uma multidão seguiu Jesus, uma multidão seguia ele sempre. Então ela chega e vai trombando um, tromba outro. E quando chega pertinho do mestre, creio eu que ela vai até se arrastando, porque a palavra vai dizer que ela tocou lá embaixo no manto de Jesus, irmãos. O que eu e você nós vamos aprender, irmãos, com esta narrativa, com esta narração, irmãos? Primeira coisa, aquela menina, ou aquela mulher, ela foi ousada, irmãos. Ela foi ousada no Senhor. A ousadia libera a unção. Amém, irmãos? A ousadia libera a unção. Pode ser que você precisa de um milagre. Precisa que alguém arrume um emprego na sua casa, não sei. Mas talvez você está ficando parado, esperando o milagre vir. Ou não corre atrás, ou não ora, não pede, não reza, não fica diante dele, não coloca a ousadia daquela mulher. Talvez o que você precisa de ousadia, em termos de ousadia, é ser ousado, gastar seu tempo na presença dele. Você tem gastado o seu tempo na presença dele? Você tem gastado o seu tempo na presença dele? É interessante que a ousadia liberou unção.
liberou a unção que tinha no Jesus. Jesus falou assim, olha, alguém me tocou. Aí o Pedro e os outros falaram assim, mas um monte de gente está te relando em você, tocando em você. Mas ele falou assim, não, algo saiu de mim, uma unção saiu de mim. Uma unção foi liberada, irmãos. E é interessante que no finalzinho Jesus vai falar para ela assim, olha, vai em paz que a tua fé te salvou. Uma outra coisa, irmãos, a fé move as mãos de Deus, aleluia. A fé move as mãos de Deus. Move as mãos de Deus. Eu e você, irmãos, precisamos acreditar que o mesmo Jesus que andou sobre as águas, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Jesus que está nesse grupo de oração, é o mesmo Jesus que está hoje aqui, é o mesmo Jesus que pela fé, irmãos, você pode tocar nele, é o mesmo Jesus que andou com Pedro, é o mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, ele está aqui. Talvez o que precisa de ousadia para nós é acreditar que Ele está aqui. Porque é o próprio Jesus que garante isso. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar. É promessa do Senhor, a promessa do Mestre. Ele prometeu, Ele cumpre e Ele está aqui. Ele está aqui. Precisa ter ousadia. Há uns 2, 3 meses atrás, interessante que a providência, fui pregar num grupo de oração lá em Guaratinguetá, aí lá eles fazem assim, depois da pregação, aí o pessoal vem, a gente atende na oração, e lá, uma mulher veio me pedir oração, aí eu perguntei para ela assim, mas você quer que eu reze, por quê? Em que intenção? Aquela mulher foi ousada. Ela falou assim, olha, quando eu menstruo, não para, fica dias e dias e dias e dias. Irmãos, aquela mulher foi ousada falar isso para um homem desconhecido. Essa mulher tem vergonha de falar isso. Eu falei, então tá bom, você acredita? Ela falou, acredito. Eu rezei por ela. Isso foi uns tempos atrás. Depois de uns 2 meses, aí eu voltei lá. Aí ela veio me abraçar e falou assim, estou curado em nome de Jesus. Estou curado em nome de Jesus. Irmãos, aquilo que eu estou falando para você de ousadia, é você acreditar, é você colocar nas mãos do Senhor, ousadia e fé. O Senhor falava para mim, fala para eles que eles precisam ter fé e ousadia e fé. Voltar a acreditar no milagre. Acreditar no milagre. Enquanto tudo isso acontecia, irmãos, tinha uma menininha que estava morrendo, que era filha de Jairo. Jesus teve que parar a caminhada dele para atender essa mulher, enquanto a filha do Jairo estava morrendo ou morria. Porque veio uma pessoa e falou assim, olha, não precisa mais incomodar o Senhor não, porque a sua filha já morreu. A sua filha já era. Aí Jesus, olha o que Jesus fala para ele. Jesus fala para Jairo, calma Jairo. Não choreis, a menina não morreu, ela apenas dorme. Aí Jesus fala para ele assim, crê somente. Irmãos, todas as vezes na palavra que Jesus encontra a morte, Jesus sai vencedor. Amém, irmãos? Toda vez que Jesus encontra com a morte, irmãos, Jesus sai vencedor. Foi assim com o filho de uma viúva, a viúva de Naim, quando Jesus encontrou aquele cortejo, quando Jesus encontrou com eles, Jesus falou, pode parar. Jesus colocou a mão naquele menino, vai dizer a palavra que era um jovem sentou naquele caixão e levantou e ficou em pé. Foi a mesma coisa com Lázaro. Lázaro, vem para fora. Irmãos, toda vez que Jesus encontrou com a morte, não foi diferente com aquela menina. Depois que Jesus encontra, irmão, todas as vezes que Jesus se depara com a morte, ele sai vencedor. Não tem jeito. Foi por causa disso que Jesus morreu primeiro na cruz. Não tinha 3 pessoas na cruz?
dizem que era o bom ladrão, não sei se existe bom ladrão, mas tinha 3 pessoas lá, Jesus e mais 2 pessoas, porque se aqueles 2 homens morrem primeiro, Jesus tinha que ficar ressuscitando eles, porque toda vez que Jesus encontra com a morte, Jesus sai vencedor, Jesus não dá trégua para a morte, irmãos. Jesus sai vencedor. E é esse Jesus vencedor que eu e você temos que crer, colocar a minha e a sua confiança. A minha e a sua confiança. Talvez o seu milagre não veio na primeira semana, não veio na segunda, não veio na terceira, na quarta, mas até o final, irmãos, eu profetizo em nome de Jesus, que você vai sair daqui com a sua vitória nas mãos, amém? Quem crê nisso aí pode aplaudir Jesus, aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus, que você vai sair com a sua vitória. Tem um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele, amém? Você espera em Jesus, Ele está trabalhando em seu favor. Diz para vocês que eu tenho 5 filhos. Alguns anos atrás, minha esposa estava dando janta para o meu menino. Pequenininho, tinha 6 meses de vida. Aí quando eu lembro disso, dá para entender a dor que Jairo sentiu. Quando a filha dele estava morrendo. 6 meses e minha esposa estava dando janta para ele. Não sei o que aconteceu, que o menino engasgou. O menino ficou engasgado. E aí, a minha esposa pegou ele no braço e tentava fazer algumas coisas para que ele desengasgasse, nada. Só que foi passando os segundos, foi passando o tempo. E ele não conseguia respirar. E ela ficou desesperada, eu peguei ele nos meus braços. Aí quando eu peguei ele, os bracinhos, ele batia os bracinhos e as perninhas, e ele tentava respirar. Ele puxava a respiração de qualquer jeito, ele começou a lutar pela vida dele, lutava pela vidinha dele. Mas foi passando, ele não conseguia, o ar não vinha, o ar não entrava. Entrei em choque. Não sabia rezar, não sabia o que fazer. Aí eu com ele nos braços, aí ele foi parando de brigar pela vida dele. Ele foi parando de lutar, ele não tinha mais força para lutar. Foi ficando mole, ficando mole. Eu sei que eu peguei ele nos braços. Aí eu fui para o quintal. Era uma noite assim, bem escura e cheia de estrela. Quando conto, eu lembro da imagem do céu. Parece um quadro na minha frente. Aí eu levei ele para fora. Não sabia rezar direito. Levantei ele e falei assim: Deus me ajuda! Deus me ajuda! Aí quando eu falei Deus me ajuda, irmãos, aí uma voz veio no meu ouvido assim, ó: coloca a sua boca na boquinha dele. Aí eu coloquei minha boca na boquinha dele. Aí como uma voz falou assim: sopra. Aí eu soprei com toda a força que eu tinha. Hoje ele tem 13 anos, para honra e glória desse Jesus maravilhoso, irmãos. Aleluia. Ô, irmãos, sabe por que eu estou contando isso para você? Estou contando isso para você, que você tem em quem você clamar, você tem em quem você confiar, em quem você gritar, às vezes falar para ele igual o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, me cura. Abrir a boca e falar para o Senhor: Deus, me ajuda. Deus, o meu marido não sai do bar. Deus, o meu filho não sai da boca de fumo. Seja ousado no Senhor, seja ousada no Senhor. E o Senhor não faz irmãos, toda vez que o Senhor começa uma obra, Ele não faz pela metade. Ele vai até o final, amém? Quando Ele começa, Ele vai até terminar. Uma vez pregando em Cunha, eu sei que Deus estava operando muito, Deus estava generoso. Ele sempre é generoso. Só que tem um caso lá, depois que me mandaram um testemunho, de uma mulher. Eu achei interessante. Depois, quando eu cheguei em casa, aí a pessoa me mandou por Orkut, né? Quem lembra do Orkut? Mandou um testemunho. Naquele dia, tinha uma pessoa lá, que a gente estava orando, tinha uma mulher que fazia
1 ano e meio que o marido tinha largado ela e os filhos. Isso foi numa quarta-feira. E naquela mesma semana o marido dela voltou para casa. Amém, irmãos? Mas como diz que Deus não faz a obra pela metade, vai dizer que aquela mulher também fazia anos que procurava um emprego. Naquela mesma semana, aquela mulher arrumou um emprego. Deus não faz a obra pela metade. Vai dizer ainda, irmãos, que aquela mulher fumava anos e anos e anos. E adquiriu um câncer no céu da boca. E quando ela chegou na casa dela, nesse mesmo dia, quarta-feira, até hoje eu não sei como que é, mas diz que ela conseguiu olhar no céu da boca. Não sei se colocou espelho aqui, não sei o jeito. Só sei que está falando assim, que ela olhou no céu da boca e o câncer tinha sumido para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos. Deus é poderoso, amém? Aleluia. Você precisa confiar nele. Trabalho lá na Canção Nova. Chegou um testemunho lá assim. Lá chegou um testemunho que eu vi o padre Hamilton contando num rebanhão aí lá em Brasília. Ele disse assim, que tinha uma mulher que todos os dias ela rezava o tercinho da misericórdia. Às 3 horas da tarde, todos os dias. Aquela mulher era fiel. Fiel. Só que o marido dela ficou desempregado. Mas ela continuou rezando o tercinho dela. O marido dela chegou para ela e falou assim, desse jeito não dá. Você, de vez em levantar, acordar cedo e arrumar um emprego, você fica aí rezando o dia inteiro. Desse jeito não dá. Só que a mulher nem deu bola para ele, continuou rezando. Só que as coisas ficaram difíceis lá na casa dela. O negócio começou a apertar. Começou a apertar, porque o marido desempregado, as contas não param de... É interessante quando a gente fica desempregado, as contas não ficam desempregadas, né? As contas vêm, as contas continuam trabalhando. Então as contas começaram a vir. Tinha que comprar comida. E a situação difícil. Vão dizer que aquela mulher, ela pegou e rezou assim, e orou, falou, Senhor, me ajuda, a situação está tão difícil aqui em casa. Está difícil demais, está faltando as coisas, está começando a faltar as coisas. Jesus falou para ela assim, irmãos. Olha, aqui atrás da sua casa tem um supermercado. Vai lá, olha como que Jesus é. Vai lá, pega o maior carrinho que tiver. Eu já fui lá no Spani tem uns carrinhos pequenos, tem uns médios, tem uns carrinhos que é grande mesmo. Um carrinho grandão, deve ser um daquele lá. Jesus falou para ela, vai lá e pega o maior carrinho que tiver e enche ele até você não aguentar carregar. Passa no caixa, Jesus é detalhista, passa no caixa de número 7. Número 7. Que eu vou pagar a sua... Jesus está contando um testemunho. Jesus falou assim, eu vou pagar a sua conta. Aquela mulher ficou feliz demais. E ela foi correndo contar para o marido. Bem... Jesus disse para a gente ir lá no supermercado, encher um carrinho, passar do caixa número 7, que ele vai pagar a nossa conta. O marido dela falou para ela assim, você está ficando louca, mulher. Você vai lá, você vai ser presa. Sabe o que a mulher fez? Voltou a rezar o tercinho dela. Só que as coisas ficou mais difícil ainda, passou mais uns dias. Aí ela falou, Jesus, não estou aguentando mais. Aí Jesus puxou a orelha dela e falou assim, eu não falei para você ir lá? Encher o carrinho, passa do caixa número 7, que eu que vou pagar. Vai dizer que aquela mulher estufou o peito, respirou fundo, falou para o marido, estou indo. E foi lá no supermercado, irmãos. Ousadia que eu falei para vocês, ousadia. E o marido dela foi atrás para ver a loucura que a mulher ia fazer. Só que ele não entrou, ficou lá no estacionamento. E aquela mulher encheu, comprou tudo que tinha que comprar. Aí vai lá e passa no caixa de número 7. Aí quando chegou a vez de passar a compra, passou tudo que tinha que passar. Aí a mocinha do caixa olha para ela e fala assim, a senhora vai pagar com dinheiro, cartão ou com cheque? Aleluia. Ela fala assim, foi Jesus que pediu para eu vir aqui, que ele ia pagar a minha conta. Irmãos,
Aí a mocinha pergunta de novo: a senhora vai pagar com dinheiro, com cartão ou com cheque? Mas foi Jesus que pediu para eu vir aqui. Aí a mocinha do caixa fica irritada. Fala assim para o segurança, assim, ó, faz um gesto com a cabeça. Aí vem o segurança, junto lá do caixa. E a fila lá atrás, parado. Pergunta de novo, já irritada, né? A senhora vai pagar com dinheiro, cartão ou cheque? Aí quando ela disse isso, lá nesses hipermercados tem um sistema, tem um cara que fica falando lá as promoções, né? Não sei se aqui tem. Deve ter um cara que fica falando as promoções. Aí ele disse assim: alô você, que está hoje aqui na nossa loja. Hoje nós estamos completando 7 anos aqui no seu bairro. E quem tiver no caixa de número 7 agora, está com a compra totalmente paga. Aleluia, glória a Deus, irmão. Oh, glória. Jesus é demais, né? Só que o mais interessante, irmão, olha como que Jesus trabalha. Às vezes a gente acha que o maior milagre é Jesus levantar alguém da cadeira de roda. A gente acha que o maior milagre é Jesus curar um câncer. A gente acha que o maior milagre é Jesus fazer alguém enxergar. Quando eu estava vindo, o Senhor falou assim para mim, ó, eu até marquei: diga para eles assim, Jesus pediu para falar para vocês, ó, diga a eles que a conversão está acima de qualquer milagre e cura. Jesus pediu para falar isso, que a conversão está acima de qualquer milagre e cura. Sabe por quê, irmãos? Nesse testemunho aí, testemunho não acabou não. Às vezes a gente acha que Jesus pagou a conta, aleluia, glória a Deus. Mas vai dizer que o marido estava lá no estacionamento, irmãos. E quando ele ouviu, vai dizer que ele entrou correndo lá dentro do supermercado, dobrou os joelhos e aceitou Jesus como Senhor da vida dele. Irmãos, o maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém é transformar o coração. O maior milagre que Deus pode fazer é transformar o coração. Aquele homem chorou e aceitou Jesus. Irmãos, pagar a conta foi um pretexto que Jesus arrumou para converter o coração daquele homem. Você consegue entender? Que quando Jesus for curar você, quando Jesus for dar algo para você, é só um pretexto para Ele transformar, para Ele converter alguém da sua casa, da sua família. Jesus usa um pretexto para transformar o coração de alguém, irmãos. Porque se Jesus podia pagar a compra daquela mulher, vai passar 1 mês, 2 meses, a compra ia acabar, acabou a compra, creio eu, não sei o resto, mas acabou a compra. Mas o que mais importante Jesus fez foi transformar a vida do marido dela, irmãos. Pretexto que o Senhor usou. Pretexto que Jesus usou. Hoje Jesus quer usar um pretexto para converter alguém da sua casa. Irmão, você não entendeu. Hoje Jesus quer usar de um pretexto para transformar o coração de alguém lá da sua casa. Isso significa que Ele quer fazer algo na sua vida, amém? Aleluia. Fique em pé em nome de Jesus, irmão. Oh, glória. Nosso Deus é o Deus do impossível, amém? Não, nosso Deus é o Deus do impossível, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Seja ousada no Espírito. Seja valente no Espírito. Coloque a mão no seu coração. Queria que você trouxesse na sua mente, no seu coração, aquilo que você quer que Jesus use como pretexto para transformar alguém na sua casa. Estou querendo dizer em outras palavras aquilo que você precisa, o milagre que você está precisando. O milagre que essas pessoas que estão aqui representadas, carteiras, fotos, roupas, necessitam, traga na mente, traga no coração, irmãos. Traga no coração, seja ousada. Jesus, eu preciso de um milagre.
Preciso de uma cura. Preciso de uma restauração. Preciso que o Senhor tire preciso que o Senhor tire o meu marido lá daquele bar. Tira ele de lá, Jesus. Tira o meu irmão da droga. Antes de nós rezar, nós vamos cantar primeiro, que a música vai ajudar a gente a rezar. Dá para sair, irmão? Aleluia.